Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo. Esse vídeo que vai ao ar no dia, acho que dia 29, né? Ou 30. Deixa eu ver que dia vai ser. Consertar. Dia 30 de junho, portanto, o último dia do mês. Foi um primeiro semestre bastante movimentado, né? Principalmente na área política. E eu vou fazer aqui correr um risco de ser muito criticado, porque eu vou falar de um assunto que eu não domino muito, mas me preocupa o Brasil, né? Porque a gente está no mundo, não pode viver separado. Porque o ano de 2023 para o Brasil não foi muito positivo, né? Nós tivemos aquele episódio lastimável do dia 8 de janeiro, onde se tentou, de todas as formas, se tomar o poder, né? O poder de forma agressiva, rompendo a Constituição, o povo, né? Vítimas, porque aquelas pessoas são vítimas, foram usadas de má fé, né? Pelo ex-presidente Bolsonaro, pelo ex-general lá, aquela turma, né, de pijama lá, como chamam, do Palácio do Planalto, o Heleno, o Braga Neto, né, e passaram uma esperança aquelas coitadas pessoas que se prostraram lá diante, em frente aos quartéis, cometendo crime, porque estavam pedindo, exigindo que as Forças Armadas se rebelassem contra o sistema democrático, contra a Constituição, contra o regime, contra a lei, e não deixasse que o presidente Lula, que goste ou não, foi eleito de forma democrática, tomasse posse e que governasse, né? Graças a Deus que as Forças Armadas, né, o comando das Forças Armadas não caíram desculpe o termo, né, dessa palhaçada inventada por Jair Bolsonaro. Ele é tão incompetente que não sabe nem dar golpe de Estado, né? Ele fugiu do país, para não dizer que não tinha culpa, mas não tem como desvincular de Jair Bolsonaro esse golpe fracassado. Ele não é vítima nas ações que estão sendo movidas contra ele, como eu falei no vídeo de quarta-feira. Bolsonaro agiu de má fé. Bolsonaro tem abandonado todas as pessoas que o ajudaram, como ele tem feito com seu ex-ministro da Justiça, que está abandonado por ele. Da mesma forma, ele está fazendo com o ajudante de ordens, o tal do Coronel Cid, que ele está dizendo que não tem nada com isso, que ele nunca trouxe joias em descaminhos, né? E nunca tentou dar golpe de Estado. E isso aí, infelizmente, essas pessoas, né? Tanto o ex-ministro vai perder a carreira de delegado, um homem jovem, com 39, 40 anos, se eu não estou equivocado, vai perder o cargo público, uma carreira dificílima de você fazer. Fazer concurso para a Polícia Federal é uma tarefa árdua, né? E também o Coronel Cid, que poderia ser um general, né? Mas que infelizmente será expulso. Passando todas essas barbúdias, mas será mais um general expulso, ele acho que ele é coronel, ele será expulso do Exército porque os crimes que ele cometeu é motivo de expulsão. Não há como nós negarmos isso. Até porque a gente deve exigir o cumprimento da lei. Isso é o que diz a lei, é o que diz a Constituição, né? Cabia ao senhor Jair Bolsonaro não ter convocado essas pessoas para que elas cometessem crime. Eu chamo isso de vítimas, porque eles foram enganados. É claro que eles defendem a tortura. Todas as pessoas que acompanham Jair Bolsonaro, que se prostraram diante do quartel, pedindo golpe de Estado, pedindo que Lula não tomasse posse, são pessoas que compactuam com as safadezas de Jair Bolsonaro. Eles são a favor da censura, são a favor da tortura, são a favor da ditadura militar. Lamento ter que falar isso, mas são.
Quem segue Jair Bolsonaro é a favor da ditadura, é a favor da tortura. Porque o amigo de Jair Bolsonaro, o ídolo de Jair Bolsonaro é o Coronel Ustra, o maior torturador da polícia de São Paulo. Não sou eu que estou acusando, é a história. Que diga o Carandiru, né? A história da tortura, dos quartéis, dos porões, dos quartéis na Revolução de 1964. É muito triste. Ainda porque essa semana eu estava vendo que um rapaz que roubou uma Constituição, uma réplica da Constituição de 1988, é crime. Ele invadiu o Supremo Tribunal Federal, ele invadiu o Palácio do Congresso e da Câmara Federal, ele invadiu o Palácio do Planalto, ele cometeu crime. Não pode agora dar uma de vítima. Ah, são inocentes, são pai de família, cometeram crime. Não tem essa de ser pai de família ou não. Eles não deviam ser cometidos os crimes. Se eles foram para lá, desfilar lá, quebraram aquele relógio que foi de Dom João VI, de 1808, que é uma peça raríssima. Só tem 2 exemplares no mundo. Um se encontra no Brasil e aquele estúpido quebrou. Não pode, uma pessoa dessa não pode ficar imune. Ele tem que ser preso, ele tem que cumprir a prisão. Porque se eu fizer isso no patrimônio público, se eu quebrar uma praça, se eu destruir um bem público, eu tenho que ser preso. É crime, tem crime previsto no Código Penal. E o Código Penal é para ser cumprido para todos. Não é porque o Jair Bolsonaro vai dizer, não, vocês não fizeram nada. Claro que fizeram. Não adianta dizer, porque tinha infiltrados. Cara pálido, você que quebrou o relógio vai ser preso, acabou, não tem justificativa. Você que roubou a bola lá, que roubou a Constituição, que vestiu lá, que quebrou lá o símbolo da República, você que quebrou as cadeiras do plenário do STF, você tem que ser preso, não adianta ficar com conversa fiada. Nós temos que pedir a condenação dessas pessoas até para se fazer justiça. Essas pessoas que tentaram dar o golpe foram vítimas, assim, convocadas por Jair Bolsonaro. Lamentavelmente, essas pessoas têm que serem presas, têm que serem condenadas, porque a democracia, ela é um processo diário. Nós temos que trabalhar, defender a democracia. E defender a democracia é pôr essas pessoas na cadeia, para que elas saibam que precisam de respeitar as leis, que precisam ser respeitadas as regras. Nós não podemos mais permitir que um país, no Brasil, no século XXI, ainda tenha um imbecil como Jair Bolsonaro tentando tomar o governo à força. Você vê a mesma situação agora, o que aconteceu na Rússia, né? Como nós somos bobos. Acreditamos que a Rússia é uma potência. Ela nem forças armadas tem milicianos, matadores de aluguel. Quando esse coronel Wagner lá, essa facção Wagner lá, esse comando Wagner, são milicianos, são pessoas contratadas para matar inocentes. Eles matam na África, matam enfim, é onde pagou, eles vão matar com aquele general que é riquíssimo lá. Quer dizer, sábado eu achava que o mundo ia se acabar porque ia ter uma guerra, um golpe de Estado, porque foi outro golpe de Estado na Rússia. A sorte que fizeram um acordo em poucas horas, né? O presidente da Bielorrússia mandou que os rebelados, né? Do Wagner lá, do Petrozin, parece que é o nome dele, do russo, que fujam para a Bielorrússia, e ele também, o chefe. Mas ele vai continuar matando, a turma vai continuar matando lá na guerra da Ucrânia. Então, o que eu quero sintetizar é que esse ano é um ano difícil, né? Nós temos essa dificuldade do Brasil, essa crise provocada por Jair Bolsonaro, né? O judiciário não fala de outra coisa. O Brasil tem milhares de problemas para serem resolvidos e nós estamos na mídia falando toda hora de golpe, porque é necessário, porque não tem outro assunto para a gente discutir. O governo Lula está perdido até agora, não sabe o que fazer, porque é tanta confusão para resolver que ele até agora também não conseguiu, né? Vê, ontem ele recebeu, né, eu tô gravando na terça-feira esse vídeo, dia 20, ele recebeu dia 26, né, o presidente da Argentina que vem aqui quase pedindo, pelo amor de Deus, Lula, me ajuda, financia as exportações de teu país para o meu, que eu não tenho dinheiro para pagar. Então veja como é uma situação difícil do mundo. Essa guerra da Ucrânia
cria muita dificuldade para o mundo. Criou uma inflação de custo, porque aumentaram os preços das fontes de energia, como gás, petróleo, etc. Então a gente precisa ter paciência, né? Porque o governo Lula, né, está brigando de forma estúpida e de forma ignorante com o presidente do Banco Central, como se fosse o presidente do Banco Central o único culpado pela elevação da taxa de juros. Eu não estou defendendo taxa de juros, mas a taxa de juros quem paga é o mercado, quem faz é o mercado, é o governo que compra títulos e emite títulos diariamente para pagar seus compromissos. Então a taxa, o dólar está baixando, porque quem é que não vem investir no Brasil com um juro de 13,75%? Porque ele tem que trazer dólar lá a 6%, se ele trouxer lá tomar um empréstimo lá nos Estados Unidos de 6% ao ano, ele empresta aqui a 13%, ele já está ganhando mais de 50%. Então é vantagem hoje no Brasil. Mas isso sempre foi os banqueiros que pediram isso. Essa regra financeira de grande taxa de juros é provocada pelo banco e também pelo governo, que compra diariamente, emite diariamente títulos para pagar os seus, vamos dizer assim, os seus compromissos, né? E nós temos um Congresso Nacional pedindo partilha, né? Querendo ministério, tal do Centrão, cada vez mais pressionando o presidente da República para que ele passe cargo, para que ele passe dinheiro, para que ele leve dinheiro. Quer dizer, o orçamento da nação está sim vindo para pagar benesses para deputados, para o grupo do Centrão. Então é um período de muita dificuldade, essa análise que eu estou fazendo, né, da dificuldade que o país vive, né? Desde janeiro de 2023 que a gente está em crise. É a grande mídia, os grandes jornais, você não enxerga isso, mas de uma maneira geral, a minha análise é nesse sentido. O país está parado, o país tem projetos para resolver, o projeto tem que reindustrializar esse país, nós temos que tornar os bens de capital, tornar os bens de produção, nós temos que voltar a ser um país que cresça, um país que exporte tecnologia. O Brasil está estagnado, o Brasil só está exportando carne, milho e soja. Isso é muito ruim. Esse setor primário, o terciário, temos que ter outros setores da economia funcionando. A indústria, terciário, enfim, sucessivamente. Nós só temos um setor, o setor primário, que está fazendo. O presidente do Banco Central, parece que a ata do cupom, divulgada esta semana, já está dando um sinal de que a partir de agosto haverá uma redução de 0,25% na taxa de juros. Então nós vamos chegar em dezembro com a taxa talvez entre 10% e 12%. Ainda é um juro muito alto. Precisamos de um controle de que o Banco Central ele precisa de segurança econômica, segurança do processo, né, um processo desse arcabouço fiscal, que é apenas um projeto, não vai mudar em nada. O ano que vem os gastos públicos vão ter que esse arcabouço fiscal vai ter que ser repensado. A Previdência Social tem que ser repensada. Você viu a estupidez, né, que fez o STF ontem. O STF decidiu esta semana que a pensão alimentícia, uma pessoa está morando constitui uma família, quando o marido morre ou a esposa, tem uma redução de 50%. Quer dizer, você está ganhando, se você é uma pessoa, suponhamos uma pessoa que ganha R$4.000, quando morre, a despesa, só porque ele morreu, a despesa não diminuiu, não. A despesa continua a mesma, porque ele tem criança. Não, a viúva ou o viúvo só vai ficar com direito de 50%. É um absurdo o que o STF fez. Um absurdo que o STF decidiu ontem. Porque ele devia ter dito, não, vamos manter o 100% como era. Então, você vê que a Previdência Social também tem problemas. Porque eles estão tirando dinheiro dos pobres para segurar o caixa da Previdência. Quando, na verdade, por que eles fizeram isso? Eles têm uma raiva de pensionista. Se eles têm raiva de pensionista, por que eles deram direito à pensão? Pensão por morte. Podiam ter tirado logo, mas tirar 50% de uma mulher, de uma mãe de família, né, que ela fica com o marido lá. Por exemplo, o marido ganha 2.000. Ela só vai ter uma redução, vai ficar recebendo 1.000. Isso é uma vergonha nesse país. É o governo, é o Supremo Tribunal Federal contribuindo para aumentar a fome no nosso país, que já é muito grande. Então, infelizmente, você não critica o STF? Critico, porque o STF devia ter decidido ontem
o bem social da nação, não ter tirado, porque isso quando ele tira dinheiro da aposentadoria, da pensão, ele está desrespeitando, ele está negando o direito social. Isso, infelizmente, o STF pecou. Do meu ministro, que eu sou fã, Luiz Roberto Barroso, foi ele, parece que o voto condutor. Lamento dizer, ministro, o senhor pecou, o senhor devia ter dito, não, é um direito social, não pode ter redução de 50% na pensão por morte dos aposentados no Brasil. Mas, infelizmente, então, gente, resumindo, esse ano é um ano complexo, um ano difícil. Nós tivemos o golpe de Estado, nós temos essa guerra na Ucrânia, tivemos agora essa tentativa de golpe na União Soviética. A gente não sabe até quando o poderoso Putin vai ficar no governo da Rússia. O que vem depois de Putin pode ser pior, porque eles têm armamento nuclear. Se entra um louco lá como esse Petrocin, parece, esse cara pega uma ogiva nuclear e acaba com os Estados Unidos em 1 minuto, e acaba com o mundo, porque o disparar de uma bomba atômica hoje acaba com o mundo. Então a gente está numa situação difícil e a gente precisa de um pouquinho mais de orar a Deus, né, para que Ele dê paz aos homens na terra. Muito obrigado e até a próxima.